Olá, pessoal, tudo bem? Estou voltando então depois de um período adoentada, mas foi interessante que pelo menos pesquisei bastante coisa para trazer aqui como complemento, né, da nossa disciplina. E já que estamos em ritmo de Copa, dos primeiros temas que eu gostaria de trazer, que conversa muito com a última aula sobre justamente pesquisar tendências, né, e entender comportamento, mudanças socioculturais, é justamente perceber como elas são construídas, né? Não sei se vocês viram agora, a gente está em Copa, e um dos grandes comentários que está rolando, né, nas redes sociais é que todas as chuteiras praticamente são rosa. E isso tem uma razão, e essa razão está na pesquisa, justamente em pesquisa de tendência. Como é que funciona? São várias pessoinhas distribuídas por diferentes partes do mundo, consultoras de pesquisa, e elas observam comportamentos. Então, uma pessoinha vai observar no Japão, outra vai observar em Vancouver, no Canadá, outra vai observar na África. Vão observando, né, registrando, fazendo um grande banco de dados dessas informações. Esse conjunto de informações vão sendo agrupados, catalogados, né, e vão tentando se identificar coisas que se conectam a partir disso. Então, elementos que aparecem de forma comum ou que começa a ter uma demanda, né? Isso pode ser um lenço, pode ser uma textura, pode ser um tom, pode ser um tipo de sapato, um tecido específico. Então, é um grande banco de dados que vai sendo armazenado em real time. Paralelamente, né, existe também um processo que vem da indústria, né, de quem está produzindo as coisas. E aí isso existe esse cruzamento de informações, né? Então, tu vai observando o que aparece de comum e, por outro lado, a indústria vai também te dando inputs, né, de coisas que ela tá trabalhando, que pode ser, às vezes, um tom ou pode ser um produto. Acho que vocês perceberam, né, nos últimos tempos deu um boom do pistache. Isso não foi à toa. É que teve uma grande produção do pistache e não sabia o que se fazer com isso, né? Em termos produtivos mesmo, de indústria, né? De commodity, né? De safra. E isso começou então a impactar, entrar em outras esferas ali da realidade, né? E aí tu começou a ver mais sorvete de pistache, sabor pistache nas coisas, cor pistache, porque ele acabou vindo também da indústria, porque sobrou esse elemento. Então, como a gente vai trabalhar, né? E o rosa, né? Então, das chuteiras, né? Para fechar isso, ela entra dentro dessa corrente de tendência, né? Então, ao mesmo tempo que pessoas estão observando, vendo como as pessoas estão se comportando, se vestindo, se relacionando, teve uma produção aí desse tipo de tom, um interesse em cima desse Pantone, né? Dessa cor. Pantone é um tipo de cor, né? Um catálogo de cor, que viu que, né? Tinha ali um recurso, né? Um interesse de uso. E aí tu cruza essas informações. E aí, somando com isso, a gente tem esses grandes centros de estudo, né? E aí um deles, o mais conhecido, é o WGSN, que vende essas pesquisas de comportamento, né? Por que eu sei disso? Porque eu já trabalhei, né, na indústria da moda, e aí a gente tem acesso a essas informações, e a partir dessas informações a gente começa então a pensar nas estratégias e nos produtos que vão ser lançados, né? Então, quando tu entende que existe pessoas já abertas para esse
mercado, opa, aqui eu tenho alguém para poder atacar estrategicamente. E aí, por outro lado, opa, a indústria está produzindo algo nesse sentido. Então, tu soma e aí, a partir disso, tu vai desenvolver uma coleção, tu vai pensar, né, como vai ser feita essa divulgação, né, como vai ser essa estratégia de marketing, né? Mas tudo isso, gente, faz parte desse pensamento estratégico, né? É uma estratégia. E aí, qual é o grande problema? É que todo mundo tá usando os mesmos recursos. E aí, fica tudo igual, né? Para vocês terem uma noção também, né, desse processo, na época da George Bischoff, além de comprar essas pesquisas de tendências, as diretoras, né, o pessoal do comercial de produto, eles viajam, né, para a Europa para ver o que está rolando lá na estação, né, vigente, para então traduzir isso para nossa coleção. Só que olha que louco, a gente no fim sempre está atrasado, né? Então, o que está sendo lançado agora, primavera, verão, né, já está agora. A gente só vai lançar daqui 6 meses. Então, a gente já vai estar atrasado em relação à tendência, né? Só que a parte boa é que tu consegue já observar o que está funcionando nas ruas, né? No entanto, tu tem que considerar que nem sempre o que funciona num contexto vai funcionar no outro. Então, por isso também que às vezes se faz uma coleção cápsula ou faz um piloto, né? Porque são formas de testar para ver se aquele produto, aquela solução vai funcionar tão bem quanto se observou em outro lugar. Então, embora temos várias pessoas observando no mundo todo, quando depois tu vai trazendo para tua realidade, tu tem que saber traduzir isso por meio dessa estratégia, né, desse pensamento, de uma forma que faça sentido ali para aquele teu público que tu tem interesse em atacar, tá? Então, isso aqui tudo é para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa dinâmica das pesquisas e as construções de tendência, né? E a gente vai ver ainda muito rosa até o fim da Copa. E vocês vão observar também que, por exemplo, a Adidas, que foi uma das fabricantes que está usando rosa, ela criou um dos tênisinhos lá deles no mesmo tom de rosa que está nas chuteiras. Então, nada é à toa. É para, no fim, criar esse desejo pelo rosa para a próxima estação, tá? Eu vou depois complementar o material sobre a WGSN, que é bem interessante, tá? Que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, porque ressoa muito com a análise de cenário que a gente viu no último encontro, tá bem? Obrigada, até mais tarde.